bem? A Bia já mandou princípios, a Bruna também. Por que eu falo de princípios, gente? Responde aí vocês. Ensina para o pessoal aí, por que eu falo de princípios? Quem já está aqui há mais tempo, vindo para as lives todos os dias, já sabe. Eu quero que vocês ensinem. Os alunos mais aplicados aí, que sentam na frente, fala para os alunos do fundão, por que eu vou falar de princípios? Vamos lá, vamos interagir. Bruna, por que eu vou falar de princípio? Beatriz, Luciene, porque a Bia falou ali, ó, já mandou uma voadora, porque princípio é imutável. O que mais, gente? Perfeito, Bia. O que mais aí? Só a Bia? Só a Bia sabe por que vive por princípios? Porque é o começo de tudo. Muito bom, Silmara. Princípio é a base, né? É o princípio. É só você olhar pela própria palavra, princípio, começo, origem, a base de tudo. Se a sua base não for um princípio, ela vai ser uma regra. E o que é mais forte na sua vida? É um princípio ou é uma regra? Olha lá, a Bruna, princípio é sabedoria. Aí a galera tá aplicada demais, gente. Vocês já podem fazer uma live de princípios no Instagram de vocês, tá vendo? Que top que é aprender. O princípio é a base. Olha só, se você constrói um relacionamento em cima de princípios, você constrói um relacionamento na rocha. Você sabe o que está fazendo. Se você constrói um relacionamento em cima de regras, quem vive de regras porque assassinou os princípios. Regras servem para quem não cumpre princípios. As leis, os mandamentos, eles foram enviados por Deus porque nós não conseguíamos entender e cumprir os princípios. Agora eu quero ver quem é mais aplicado ainda, quem é aquele aluno mais nerd das minhas lives, que senta lá na frente. Onde que estão os princípios para que regem a vida humana da melhor forma? Onde que estão? Eu não quero que você diga só o livro que está os princípios, eu quero que você diga o endereço deles. Quem é aluno nerd aplicado vai saber onde é que está. Eu falei ontem na live. Vamos ver aqui quem é nerd, quem é aplicado e quem está anotando as coisas. A Bia falou na Bíblia. Não vale na Bíblia, Bia. Tem que falar o endereço. Qual é o endereço dos princípios? Lembra da palavra princípio, começo, origem, início. Tem um livro aí que é até sinônimo dessas palavras. É Gênesis, ó. A Silmara está um pouco mais aplicada. Mas em Gênesis o quê? Em todo o livro de Gênesis? Olha a Beatriz, cara. Palmas para Beatriz aí, ó. É Gênesis 1, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Caraca. Manda palminha para quem foi que acertou? Beatriz Souza Pereira. Manda palminha para ela aí. Eu tirei 4 princípios, gente, de de 2 versículos, aliás, de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Se você aplicar esses princípios que eu vou falar para vocês hoje, não tem como o seu relacionamento estar errado. Não tem como o seu relacionamento ser um fracasso. Então vamos viver por princípio? Viver por princípio é mais leve. A gente não tem que adotar regras. A gente tem que cumprir princípios. É simples assim. E vale muito a pena viver por princípios. Porque você vai saber, com base no princípio que você está ferindo, se você mudar algum comportamento, que, poxa, eu não devo fazer isso. E não vai ter nenhuma regra escrita sobre o que não deve fazer. Porque você vai saber que está ferindo um princípio. Escreve aqui, gente. Quando a gente quebra um princípio, é uma frase muito falada no meio cristão. Quando a gente quebra um princípio, o princípio quebra a gente. Escreve isso aí aqui. Então vamos aprender os princípios do casamento hoje, os princípios do matrimônio, os princípios de um relacionamento. Alguns vão sair daqui desafiados, confrontados, mas outros vão sair cabisbaixos, alguns vão sair felizes porque já estão cumprindo alguns princípios, mas todos vão sair com a cabeça pocando hoje. Quando a gente quebra um princípio, o princípio quebra a gente. É isso aí, galera. Então, eu quero primeiro falar de uma coisa com vocês.
Antes de entrar nos princípios, a gente tem que entender qual é o objetivo do matrimônio. Por que os princípios estão em Gênesis 1 e 2? Porque em Gênesis 1 e 2 que está explicando sobre a criação até o 7º dia. Cara, quando Deus fez as coisas até o 7º dia, antes do pecado entrar no mundo, a forma como ele fez para funcionar, foi para funcionar harmonicamente, foi para dar bom, foi para todo mundo existir da melhor maneira que ele fez para existir. A Beatriz falando, obrigado, essa palavra é para mim. Essa palavra um dia foi para mim, essa palavra é para você e é para todos que vão ficar nessa live aqui até o fim. Gente, amanhã o tema da live vai ser punk, também sobre relacionamento. É coisa que eu nunca falei em nenhuma live e nenhum treinamento meu. O tema de amanhã vai ser massa, só que eu só vou revelar o tema de amanhã no final da live, para quem ficar aí até o final. E amanhã, quem vier para a live e ficar até o final, eu vou dar um presente no final da live de amanhã. Vocês não perdem por esperar. Um presente muito bacana. Vocês vão gostar muito, porque essa série de lives explodiu a cabeça de muita gente aí essa semana. Eu tenho certeza disso, porque os comentários de vocês no direct, nas fotos, está sendo fantástico. Beleza? Então, presta atenção. O matrimônio, ele tem 2 objetivos principais. Eu vou falar primeiro dos objetivos, aí você vai entender que para alcançar esses objetivos, para viver esses objetivos do casamento, do matrimônio, você precisa cumprir alguns princípios. Aí depois a gente vai entrar nos princípios, certo? Então qual é o primeiro objetivo? Anota aí, desenvolvimento de caráter. De onde que eu tirei isso? Lá em Gênesis 1, 26. Gente, vocês têm que entender que tem muita coisa implícita, tem muita coisa nas entrelinhas do texto. Gênesis 1, 26 fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E é aí que está o primeiro princípio do matrimônio. Porque aqui em Gênesis 1, 28, fala assim, ó, que Deus os abençoou quem? Adão e Eva, e lhes disse, sede frutífero e multiplicai-vos. Aliás, desculpa gente, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele criou. Então homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Aí em Gênesis 1, 28 está falando, e Deus os abençoou e lhes disse, sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a e tende domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. A gente vai já destrinchar isso aí. O primeiro objetivo do matrimônio, gente, é desenvolver o seu caráter. Por quê? Qual é o seu caráter? O seu caráter, ele tem que ser o caráter de quem é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o teu caráter tem que se assemelhar com o caráter de Deus, porque você foi feito imagem e semelhança dele. Então vamos ver aqui um pouco do caráter de Deus. Eu sei que tem muita coisa, mas eu anotei alguns aqui que são afetos ao relacionamento, para você entender por que o matrimônio ele é uma escola de desenvolvimento de caráter. Esse é o primeiro objetivo do matrimônio, desenvolver teu caráter, trabalhar o teu caráter. Quem está com papel e caneta, anota isso aí. Primeiro objetivo, trabalhar o caráter. Eu vou até mudar essa palavra que ficou melhor aqui. Trabalhar o caráter. Por quê, gente? Porque no matrimônio você vai ser exigido em lealdade, compromisso, respeito, fidelidade, aliança, misericórdia, altruísmo, paciência, longanimidade. Você vai ter que morrer para si mesmo, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que ser compassivo, ter compaixão, você vai ter que ser empático com o outro. Olha o tanto de característica que você precisa desenvolver, que você vai desenvolver dentro de um relacionamento a dois. E todas essas características, todo esse caráter que você vai desenvolver no relacionamento, vai te deixar mais semelhante a Deus. Porque se você desenvolve lealdade, se você é leal em um relacionamento, você está desenvolvendo uma característica
que te deixa mais semelhante a Ele. Se você assume compromisso, respeita, é fiel, cumpre uma aliança e age com misericórdia, você está sendo uma pessoa com um caráter mais parecido com o caráter de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus e Ele quer que você se torne cada vez mais parecido com Ele, aqui, porque você já é a imagem dele, Ele colocou o matrimônio como um lugar onde você vai exercer esse teu comportamento, exercer esse caráter. E é exercitar, gente. Não é porque você assinou uma aliança que você já se transforma nessa pessoa. Escreve isso aí. O caráter, ele é moldado. O caráter, ele é trabalhado. E você não vai trabalhar o seu caráter com seus amigos, com seus pais, sendo uma pessoa solteira. A maior escola do caráter que existe se chama matrimônio. É por isso que quem não se deixa lapidar, quem não se deixa ser moldado pelo casamento, pelo matrimônio, acaba se fechando. Olha a chave aí, Bruna. Vão pegando as chaves aí e vão anotando. Então o que eu anotei aqui? São características de Deus que só serão desenvolvidas por nós dentro do matrimônio. Essas características são elementos responsáveis pela implantação da natureza divina na nossa natureza. Deus quer implantar a natureza dele dentro de nós, e para isso ele disponibilizou o casamento. Esse é o primeiro objetivo do casamento, e está na palavra. É você se tornar mais imagem e semelhança de Deus. Não é mais, é você manifestar a imagem e semelhança de Deus no seu comportamento. Deixa eu anotar isso aqui. No matrimônio, você manifesta a imagem e semelhança de Deus no seu caráter / comportamento. Lembra da live de ontem? Não é para suprir carências emocionais, não é para suprir carências afetivas e não é para suprir carências fisiológicas. Você já tem que vir suprido nessas carências para que você cumpra o real objetivo do casamento e alcance aquilo para o qual ele foi proposto. Que é o primeiro objetivo, é você ser mais parecido ainda com Deus, manifestar a imagem dele nas tuas atitudes, no teu comportamento, nas tuas escolhas. E o segundo objetivo é crescimento e multiplicação. O primeiro objetivo está em Gênesis 1:27. O segundo objetivo do matrimônio está em Gênesis 1:28. Crescimento e multiplicação. Anota aí. Eu me uno a outra pessoa não para satisfazer minhas carências afetivas, emocionais e fisiológicas. Eu me uno a outra pessoa para crescer e multiplicar. Olha como o texto é lindo. Em Gênesis 1:26, a palavra fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. Então ele fez o homem. Na individualidade do homem, que capacidade ele deu para o homem? Para mim e para você. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Para que ele te capacitou como imagem e semelhança dele? Ele te capacitou para dominar sobre toda a terra. Isso você como indivíduo é o domínio, certo? Então escreve aí: o indivíduo Deus fez para dominar. Aí ele fez o homem e a mulher para dominar. E quando os dois se juntam, o que Deus deu de potencial para esses dois realizarem em conjunto? É só para coisar? É só para ficar beijando na boca? É só para suprir carências emocionais, afetivas e sexuais um do outro? É casamento? É só isso? Matrimônio é só isso? Eu quero que você comece a formatar a sua mente hoje sobre o matrimônio, senão você nunca vai conseguir viver o melhor de Deus para a sua vida nos relacionamentos. A Stephanie está perguntando aqui, e quando o casal não é hétero?
Stephanie, presta atenção. Deus colocou princípios e regra. Deus fez princípios. As regras são decorrentes dos princípios. Se você quebra um princípio e cumpre outro, você vai se beneficiar do princípio que você cumpriu. Por quê? Cara, é tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade é um princípio. Eu posso jogar uma pena para cima ou eu posso jogar uma pedra para cima. Se a pena cair na minha cabeça, ela não vai doer. Se a pedra cair na minha cabeça, vai doer. Mas ambas vão sofrer o princípio da gravidade. Ninguém vai escapar disso. Então o que acontece? O casal pode buscar viver. O casal que é homossexual pode buscar viver isso aqui na vida deles. Porque aqui a gente está falando de caráter, certo? Mas pode estar errando em outras coisas que também são principiológicas, sacou? Deus fez o homem e a mulher. Tá aqui, é princípio. Como foi o princípio da vida? E fez o homem e Deus fez o homem e mulher. Tá entendendo? Existe uma coisa muito louca acontecendo no nosso meio, e você vê que na verdade a nossa luta realmente ela não é contra a carne e contra sangue, nas questões principalmente de família. Porque, cara, os héteros, eles não querem se casar. E os homos, eles estão brigando por direitos políticos, jurídicos para casar. Então, que sentido faz o homo casar e o hétero não querer casar? Isso é uma parada espiritual, mano. Entendeu? É espiritual. A destruição da família vai proporcionar um enfraquecimento da célula mais forte da sociedade, que é a família. Deus é família. Quem quer desvirtuar tudo que Deus criou? Aí você começa a entender um pouco das coisas que acontecem. Não tem só uma pressão psicológica, moral por trás disso. Existe toda uma pressão espiritual por trás disso aí, certo? Aí, no versículo 28, que quando Deus uniu Adão e Eva, fala assim, ó, Deus os abençoou. É como se Deus estivesse fazendo o casamento deles dois, cara. Deus está celebrando o matrimônio. Cara, se fosse para o homem ter 10 mulheres, Deus tinha feito Adão, Eva, Joana, Maria, etc, etc. Estou falando de princípio, tá? Quem quiser viver fora do princípio, arca com as consequências. Se fosse para ter também casal de homem com homem, no princípio, Deus teria feito Adão e Ivo, e não teria feito Adão e Eva. Ou então tinha feito Eva e Iva, 2 mulheres, mas não foi assim. Então, eu tô me pautando pelo que está escrito, beleza? Então vamos lá, e Deus os abençoou, Deus está fazendo o casamento deles dois ali. E quando Deus faz o casamento, ele fala: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda coisa vivente que se move na terra. O que Deus acrescentou de potencial quando Ele uniu as duas pessoas em um matrimônio? Ele falou assim, ó: sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. Porque o subjugai é dominar. Então, o poder de domínio você já tinha como indivíduo. E dominar as aves, os peixes e sobre toda coisa vivente que se move na terra, você já tinha como indivíduo. O que Deus somou quando veio o matrimônio? Ele somou a capacidade de frutificar, de multiplicar. É por isso, gente, que o segundo objetivo do casamento é você crescer e multiplicar. Quando o real desejo seu, quando fosse buscar alguém para casar, seria para você crescer, para você multiplicar. E não é só crescer e multiplicar fazendo filho, fazendo um monte de filho, não, é em todas as áreas. Dar frutos é dar frutos em todas as áreas. É ter filho, é prosperar financeiramente, é prosperar e multiplicar seu conhecimento, sua experiência de vida. É você unir forças. Deus está unindo forças. Deus está pegando 2 pessoas aqui que já tinham a capacidade de dominar e potencializou essa capacidade.
Ele colocou um X na mão de Adão e um X na mão de Eva, que é o fator multiplicador. O X na matemática é multiplicação. Então, juntos, o casal ele se une para isso, para crescer, multiplicar e implicitamente para manifestar o caráter de Deus no seu comportamento, através daquilo que o casamento exige dos dois. Tá entendendo? Aí a pessoa entra para um casamento hoje com qual motivação? Eu quero ser feliz. Se você quer ser feliz, você está sendo infeliz fora do casamento. Então, velho, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está casando para ser feliz, anda um pouco para trás, porque você não vai ser feliz e você ainda vai estragar a felicidade do outro. E só vai entender isso quem assistiu a live de ontem. Porque as suas carências, elas não vão ser supridas por outra pessoa. Tá entendendo? Casamento é um propósito, gente. E Deus colocou um desejo ardente dentro de nós, um pelo outro, como um imã que se liga assim, ó, quando você vê uma pessoa que te encanta, que você se apaixona por ela, esse desejo químico, físico e sexual, ele colocou de propósito, que é para você não conseguir ficar sem o casamento. Falou assim, Deus colocou e falou assim, você vai casar, nem que você não queira, porque você vai buscar isso aqui, ó, você vai querer bimbar, e para bimbar, você vai ter que casar, e é no casamento que eu vou te trabalhar, é no casamento que eu vou te tratar, é no casamento que eu vou revelar o teu potencial, é no casamento que eu vou te tornar uma pessoa com poder de multiplicação e de crescimento. Doido isso, né? Meu casamento é para manifestar a glória de Deus dentro do crescimento e da multiplicação. Exatamente isso. E como que você cresce e multiplica no casamento? Aí você tem que pegar as chaves que estão lá na Torre de Babel. Por que que Deus desceu da terra e espalhou a Torre de Babel espalhou aquele povo que era toda a população mundial que falava uma só língua, se estabeleceu naquele lugar e quis erguer uma torre que chegasse até os céus e todo mundo reconhecesse o nome deles que estava ali escrito no alto da torre? Por que que Deus espalhou todas essas pessoas de lá? Foi só por causa do objetivo deles. Eles queriam ter um nome acima de todo nome na terra. O que é colocar seu nome no lugar mais alto? É o seu nome ficar acima de todo nome na terra. Então eles estavam querendo um objetivo de serem deificados, de serem glorificados na terra. O erro deles foi a intenção do coração, mas eles acertaram em uma coisa. Quando Deus viu que eles eram um só e falavam em uma só linguagem e tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, os mesmos princípios e valores, ele falou assim, cara, nada mais segura esse povo. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer. E o que Deus fez? Confundiu a língua daquelas pessoas. E eles se espalharam por sobre a terra. Por quê, gente? Só por causa do objetivo do coração deles. Mas ali está revelando que quando você se une a outra pessoa em unidade de linguagem, vocês estão falando a mesma língua, em unidade de propósito, vocês querem fazer a mesma coisa e com os mesmos princípios e valores, ninguém segura vocês. É por isso que eu falo que você tem que conhecer o outro antes de você entrar naquilo. Pelo menos nisso aqui você tem que conhecer. Qual é a linguagem que vocês falam? Que linguagem vocês estão falando? O que é casamento para você? O que é casamento para o outro? Vocês querem ter filhos? Tem gente que fica escondendo os desejos antes de casar, porque acha assim, se eu revelar meus desejos agora, eu não vou casar. Se você não revelar tudo antes de casar, você já casou separado, você já casou divorciado, porque você vai ferir de morte um dos princípios que a gente vai ver aqui no relacionamento, que é o princípio da transparência. Sem transparência não existe relacionamento, simples assim. Aí você casa guardando coisas que só serão reveladas no casamento, que você fala assim, se ele souber disso, se ela descobrir isso agora, ela não casa comigo. Então o seu relacionamento já acabou antes de começar e só você não sabe.
Então o que acontece com duas pessoas quando se unem em matrimônio? Nasce ali um potencial de crescimento e de multiplicação. Então não é para um ficar suprindo a carência do outro. Vocês conseguiram entender isso? Eu vou casar para ser feliz. Eu quero uma família que a família vai me fazer feliz. Está tudo errado. Vai dar ruim essa porcaria aí. Porque você está com a mentalidade errada. Você está buscando a coisa errada. O que você tem que buscar? Potência, multiplicação, crescimento. Essa pessoa aqui, junta comigo, a gente vai crescer. E como é que você sabe disso? Se ela falar a sua mesma linguagem, se ela tiver os mesmos princípios e valores que você, se ela tiver seus mesmos propósitos. Só essas 3 coisas que você tem que ticar. Fala a minha mesma língua? Beleza. Tem os mesmos princípios e valores? Beleza. Tem os mesmos propósitos que eu? Beleza. Esse aqui é para casar. Porque com ele, se eu unir essa linguagem, esses valores, esse propósito, eu não sou mais um só, eu sou 2. E Eclesiastes 4:9 fala que melhor é 2 serem 2 do que 1, porque 2 tem melhor paga pelo seu salário, 2 ganham mais pelo seu trabalho. 2, se um cair, o outro levanta, mas ai daquele que anda só, porque se ele cair, não há quem o levante. Então vocês se tornam unidade. Você sabe o que é unidade, gente? É você colocar água dentro da água. Você pega 2 copos de água e quando você derrama uma água em outro copo, você não sabe mais quem é quem. Você não sabe mais quem estava no outro copo e quem estava nesse copo. Vira uma unidade. É uma pessoa só. Só que aquele copo ele tem que crescer de tamanho para ele aguentar agora os 2 copos de água. Ou seja, tem mais potência ali, o potencial de crescer, de multiplicar, de matar a sede, de alimentar, ele se torna maior, o dobro, quando você se une a outra pessoa. Agora me diz uma coisa, alguém já falou isso para vocês? Quantas e quantas milhões de pessoas não entendem o princípio, o objetivo do matrimônio e estão casando com para atender as necessidades erradas, estão casando com a motivação errada, e essa motivação lá na frente vai ser o que vai fazer a casa cair. Quantas e quantas pessoas precisavam entender isso? É por isso, gente, que se vocês estão aqui porque vocês foram chamados, não por mim. Alguma coisa fez a gente se conectar, e nada é do nada. Se você está me ouvindo, está fazendo sentido para você, pode ter certeza que vai transformar a sua vida, mas não é para parar em você, é para você levar isso para outras pessoas. Porque, cara, é como se você tivesse descoberto um rio de água potável, de água mineral, e tivessem milhões de pessoas morrendo de sede. A sua missão é chegar nessas pessoas e fazer elas acreditarem em você para chegarem até esse rio, porque você não consegue levar o rio até elas. Essa analogia que eu estou fazendo é a analogia de quando você decide viver um propósito. Quando você decide viver um propósito, você não está vivendo por dinheiro, você não está vivendo por crescimento financeiro, crescimento profissional, você está vivendo para trazer as pessoas para o rio que está abastecendo a sua vida. É sobre pessoas, sempre será sobre pessoas. E se você não entender isso, você vai viver uma vida de fracasso na Terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Você estava caminhando para o mesmo lugar que a maioria da população está caminhando. Quem que está dando certo nessa vida? Gente, é a maioria ou é a minoria? Me respondam aqui, por favor. Quem está dando certo? É a maioria ou é a minoria? Me diz aqui. Interage comigo aí, por favor. Eu quero saber de você, quem que está dando certo nessa vida? Antes de eu entrar aqui nos princípios, nos 4 princípios para você viver um relacionamento memorável. É a minoria que está dando certo, gente. E você estava seguindo uma rota de vida que a maioria está acreditando que é aquilo que tem que fazer. Eu estou mentindo? Eu estou errado? Você não estava vivendo uma vida, a sua crença não estava adequada à crença da maioria das pessoas? Ou a sua crença de vida estava adequada mais à crença da minoria vencedora? A sua crença, você tem que admitir isso.
ela estava mais condizente com a crença da maioria perdedora. Por que só tem 20 pessoas aqui? Porque a maioria está vendo bunda, está vendo peito, está vendo coisa que não vai influenciar em nada na vida delas, que não vai fazer elas caminharem para lugar diferente em nada. Então, se você pensa como a maioria das pessoas, você vai ter o resultado da maioria das pessoas. E se a maioria das pessoas não está vencendo, você também não ia vencer. Então, primeiro você muda o pensamento. Começa a pensar como uma minoria. Começa a pensar diferente. Quando você pensa diferente, você vai direcionar o teu corpo para um caminho diferente. E muitas vezes você vai caminhar contra a multidão. E a multidão vai te empurrar, vai te esbarrar, vai te levar para onde você não quer. E você vai ter que fazer força para vencer a resistência da multidão. A multidão são seus pais, são seus amigos, são seus colegas de trabalho, que estão falando para você permanecer pensando da mesma forma do que eles. E por que eles fazem isso? Porque se eles percebem que você muda de mentalidade, e a tua mentalidade vai te ajudar a produzir um novo resultado, eles vão ser obrigados a admitir que eles estão errados e você estava certo. E se você está na mesma condição de temperatura, de pressão e de ambiente que o seu vizinho não quer que você se destaque, porque o teu sucesso vai revelar o fracasso dele. Então são essas resistências que você vai encontrar no meio do caminho, porque primeiro você começa a pensar de outra forma, aí depois você vai ter que convencer as pessoas de que, cara, tem um rio ali, eu estou bebendo água nesse rio, ele está matando a minha sede, eu não tenho mais sede, olha como eu estou bem, e vocês estão morrendo de sede, vamos lá comigo. As pessoas não vão acreditar, vão pensar que você está ficando louco, que você está querendo enganar elas, que você está querendo dar o golpe nelas. Mas você não pode desistir. Eu não desisti. Quando tinha 5 pessoas nessa live aqui, eu não desisti. E eu não vou desistir de jeito nenhum, porque não é sobre a quantidade de pessoas, não é sobre o meu ego e não é sobre mim. É sobre a mensagem. Eu não consigo segurar o que tem dentro de mim. Eu não consigo mais reter o que tem aqui dentro. Depois que eu comecei a falar e que eu vi a vida entrando nas pessoas, não por causa de mim, mas por causa da palavra que foi colocada em mim e sai e vai até você, quando eu vi isso me curou, isso me libertou, isso me acordou para a vida. Falar, cara, você precisa falar, você precisa levar isso para as pessoas. E é por isso que eu trago um conhecimento que pouquíssimas pessoas acessaram nessa vida. A Bruna, falo bastante da live, mas são poucas pessoas que assistem. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas, elas querem continuar sendo enganadas. Assistam o filme Matrix que vocês vão entender isso. Para tirar uma pessoa da Matrix é uma luta. Você vai ver lá no Matrix 1, quando o Morfeu, ele está convencendo o Neo a sair da Matrix. Ele resiste, ele fala, gente, será que esse negócio de Matrix é real? Será que o mundo que a gente vive, ele é uma mentira e existe uma verdade por trás desse mundo? É isso que as pessoas estão vivendo. Elas não querem acreditar que tudo aquilo que elas aprenderam é uma mentira, que não vai levar elas a lugar nenhum. Elas não querem acreditar que o pai e a mãe estavam errados. Eles não querem acreditar que o padre ou que o pastor deles estavam errados. E muito menos eles vão querer acreditar por você que está falando, porque você é um comum do povo, você é uma pessoa que está comum igual a ele. É por isso, gente, que a pessoa, para vencer, às vezes, na cidade que ela reside, ela encontra muita resistência, ela demora mais, ela apanha mais, mas quando ela sai daquela cidade e vai para outra cidade, as pessoas da outra cidade, elas começam a te valorizar. O que acontece aqui? Eu tenho pouquíssimos clientes da minha cidade, do meu estado. 90% da minha clientela, dos meus treinamentos, são de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, da Bahia, do Ceará. Ninguém é daqui de perto, porque a gente não dá valor às coisas, às pessoas que aparentemente estão no mesmo nível que a gente.
A gente só dá valor quando a gente olha e fala assim, caramba, essa pessoa aqui tem o que me ensinar. Isso é um processo natural. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai querer colocar muita coisa do que eu estou ensinando em prática e vai encontrar as resistências. Eu estou preparando o teu coração para essas resistências. Não deixem elas te parar. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Então, ó, se o casamento tem esses dois objetivos, de trabalhar o seu caráter e de fazer você prosperar, crescer e multiplicar, é a galera do Mato Grosso aí, né, Stephanie? Stephanie está trazendo muita gente. Então, você tem que entender quais são os princípios que você tem que cumprir para que a prosperidade, a multiplicação e a transformação do caráter venha sobre a sua vida dentro do matrimônio, que esse é o objetivo. Tá entendendo? E tá tudo aqui em Gênesis, lá na criação. Vamos entrar então nos 4 princípios. Quem está anotando aí, se você quiser anotar quais são os 4 princípios, já chama aí, ó. Princípio 1, princípio da emancipação. Eu vou explicar cada um deles. Emancipação. Princípio 2, princípio do esforço ou da unidade. Princípio 3, princípio do compartilhamento ou da confiança. E o princípio 4 é o princípio da transparência. Beleza? Vamos lá para cada um deles. O que é o princípio da emancipação? Gente, olha que coisa simples, olha que coisa simples. Gênesis 2, 28. Deixa eu ler aqui do 21 em diante. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão. E ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E estavam os dois nus, homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Tem 4 princípios muito fortes aqui do relacionamento a dois. O primeiro princípio é esse aqui, ó, da emancipação. Onde que esse princípio está demonstrado? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Gente, a emancipação é a base da maturidade. Não existe relacionamento de sucesso entre pessoas imaturas, porque no relacionamento o teu caráter vai ser tratado, você vai ser confrontado, e criança odeia confronto, criança odeia ser trabalhado, criança é birrenta, criança faz bico, se fecha, fica com raivinha, fica sem falar com o outro. Se você fica sem falar com o outro, se você não busca resolver os teus problemas do teu relacionamento, você ainda é uma criança imatura e você ainda não se emancipou ainda da sua criança, que precisa crescer para que o teu relacionamento flua e prospere e para que você seja moldado o seu caráter como o caráter de Deus. Cara, o casamento é Deus pegando você que era um vaso que foi construído aí do jeito que as pessoas quiseram, e ele joga esse vaso no chão. Ele tem que quebrar o vaso para construir outro. E os filhos deles vêm, pisam nesses cacos e esfarelam o resto para terminar de te quebrar. Não tem como construir outra pessoa que você quer ser se não desconstruir essa que você pensa que é. Não tem como você operar um novo sistema, uma nova forma de pensar na tua vida e produzir novos resultados se você não formatar, se você não deletar o sistema anterior, que está cheio de vírus, está desatualizado, está todo problemático. Se você não fizer essa atualização, esse delete, essa formatação mental, o velho, para dar lugar ao novo, ele tem que sair. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque quando você coloca vinho novo no odre velho, o odre se rompe. O odre velho não aguenta o vinho novo, ele não aguenta a pressão do vinho novo.
Então, eu não posso colocar em você uma pressão para você agir como uma pessoa que quer produzir novos resultados se você ainda é um odre velho. O que é um odre velho? É um computador velho, é um sistema operacional que a forma como o seu computador aqui pensa, desatualizada, antiga, achando que o caminho do sucesso é o caminho que a maioria está trilhando, é o caminho do gado, achando que nas suas convicções, aquilo que você busca, o mundo que você enxerga, você pensa que é essa a vida. Aquilo que a mídia fala, a política, a religiosidade te ensina. Você construiu um mundo na sua mente e você quer concretizar, você quer efetivar esse mundo. Você criou um mundo ideal, o seu mundo dos sonhos, a sua fantasia, né? De princesa, de príncipe, de Cinderela, e você vive querendo fazer esse mundo que você criou se tornar real. E olha que doideira que você vive, né? Porque fizeram você acreditar que é possível construir um mundo que é impossível. Você acredita que vai construir um mundo que não é possível ser construído. Por que ele não é possível? Porque o teu mundo, você quer construir ele porque você busca felicidade. E não existe felicidade nas coisas que te ensinaram que tem felicidade. Escreve aqui embaixo assim, é tudo mentira. Escreve aqui embaixo assim, ó, eu fui enganado esse tempo todo. E é por isso que eu falo para vocês assistirem o filme Matrix, que agora vocês vão entender. As pessoas, elas estão como naquele filme da Matrix, adormecidos. Eles estão sendo incubados ali, cheio de conectores no cérebro, e aqueles conectores fazem eles, dormindo em sono profundo, viver uma vida, e eles crescem dentro daquele, é tipo um feto humano, né? Tipo um útero humano gigante, que a pessoa vai crescendo e ela nunca acorda, mas tem um cabo ligado no cérebro dela que está mostrando para ela um mundo que ela pensa que é o mundo real, mas na verdade é um programa de computador. Aí quando o Neo descobre que ele acorda, que ele tira aqueles cabos, que sai aquela conexão do cérebro dele, ele fala, meu Deus, o mundo não é aquilo que eu estava pensando que era. Olha quanto tempo eu passei dormindo, olha o tamanho que eu acordei. O mundo real é tenebroso, é luta e tal. Mas quem é o Neo no filme? Ele é o escolhido. Ele é aquele cara que é a imagem e semelhança de Deus. É o cara que veio para transformar o quê? A realidade dele. E transformando a realidade dele, ele transforma a realidade daquelas pessoas de Zion, que são as pessoas que estão vivendo o mundo real. E as pessoas que estão vivendo o mundo real são a minoria. Olha que loucura, cara. Que viagem que a gente está falando aqui hoje. A gente veio para falar de relacionamento e entrou num assunto louco desse. Entendeu? E eu acho até que eu vou ter que deixar os princípios do relacionamento para amanhã, porque são 4. Eu nem comecei o primeiro. Os 4 princípios aqui, eles vão dar 3 páginas. Então vamos ficar com esse conhecimento que eu passei para vocês hoje? Qual foi o conhecimento que eu passei para vocês hoje? Qual é o objetivo do casamento? E qual é o objetivo? Moldar o nosso caráter para nos transformar em imagem e semelhança de Deus através do nosso comportamento, manifestando o casamento, gente, o matrimônio, ele vai te obrigar a manifestar os melhores sentimentos de Deus. E se você é a imagem e semelhança dele, você tem que manifestar esses sentimentos. Está entendendo? E em segundo lugar, crescimento e multiplicação. Só que para crescer e multiplicar, você tem que cumprir princípios. E os princípios eu ia entrar neles agora, mas eu vou deixar para amanhã, para essa live não ficar longa. E amanhã é sexta-feira, quem sabe a gente não consegue trazer mais pessoas para entender esses princípios. Gente, esses princípios são poderosos. Eu vou falar aqui de coisas, por exemplo, morar na casa do sogro e da sogra, deixar aquele cônjuge que deixa o pai ou a mãe interferir no relacionamento, falar mal do outro, deixa dar pitaco, acata os conselhos do pai, mas não acata o posicionamento do outro, do cônjuge. Essa pessoa, ela não está casada, gente. Essa pessoa tem um namoro mais sério, mas ela está vinculada emocionalmente, psicologicamente, quase que fisicamente, ela ainda está vinculada aos pais.
É como se o cordão umbilical não tivesse cortado. Isso gera praticamente um incesto emocional. Você sabe o que é um incesto? É quando os pais se relacionam como marido e mulher com os filhos. E existe a figura do incesto emocional. Por exemplo, a mãe que casa com o filho, casamento emocional, o filho não se desvincula da mãe, o filho dá mais razão para a mãe do que para a mulher. O filho quer que a mulher faça tudo que a mãe dele fazia, lavar roupa, não sei o que, quer uma empregada. Por quê? Porque ele não deixou de ser filho, ele não deixou de ser menino, ele não acessou esse princípio da emancipação. Se não tem emancipação no relacionamento, ele já começa falido. Então, gente, vocês topam que eu continue amanhã? Porque vai ser longo, a gente vai precisar de pelo menos mais 1 hora para falar desses 4 princípios. Tudo bem por vocês? Comenta aqui, por favor. Comenta aqui para mim, por favor. Está tudo bem? A Hilda falou sim. A Bruna falou beleza, de boa. Então, gente, vamos ficar combinado assim, que é melhor para todo mundo, que a gente não alonga muito a live e amanhã a gente continua desse tema. E o tema que eu ia falar amanhã, que vai ser um tema massa, eu deixo para segunda-feira à noite, tá bom? Pode ser amanhã. Fechou. Ó, vocês aí amanhã às 21h21, aqui, ó. Sigam lá para vocês não perderem a continuação dessa live, se fez sentido para vocês. Gente, me diz aqui então, por que valeu a pena para você estar aqui nessa live hoje? Fala aí. O que você aprendeu hoje nessa live? Qual foi a chave que você pegou hoje e que você já vai abrir algumas portas na sua mente, que você já vai instalar algumas novas formas de pensar nessa cabeça aí hoje? Me fala aí que eu quero saber. Quais foram as chaves que você pegou nessa live hoje? Por que ela valeu a pena para você? Comenta aí comigo, por favor. Vocês tinham em mente, vocês tinham noção de que os reais objetivos do casamento do matrimônio eram esses? Você entrou em um matrimônio procurando uma coisa. Isso que você está procurando, se não é crescimento e multiplicação, e se não é a oportunidade de moldar o teu caráter, você está entrando em um relacionamento com desejo errado. Quando você entra em alguma coisa com desejo errado, o que vem? Frustração, tá bom? A Lu está falando assim, que valeu a pena porque ela descobriu que no casamento ela vai ter a oportunidade de ter um caráter como o de Cristo. Isso não é uma novidade muito boa, tá, Lu? Eu vou só te adiantar, mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Não é muito boa de se viver essa experiência, mas é uma experiência necessária que vai te amadurecer e vai te levar para caminhos de prosperidade. Como a Bruna falou aqui, ó, crescer e multiplicar. A Luciane falou desenvolvimento de caráter, muito bom. A Luciana Piva, felicidade não está nas pessoas, e sim em Cristo. Exatamente. A Mila falou caráter. A Beatriz falou que os princípios são a base de tudo, perfeito. A minha tia entrou agora, Ivaneuda. Tia, a gente já está acabando a live, mas amanhã às 21h21 tem mais. A Jandira falou que caráter anda junto com o princípio. Na verdade, Jandira, quando você busca cumprir princípio, o seu caráter vai ser moldado, né? Faz sentido. O que você falou faz sentido. Quem vive de regras, gente, vive uma escravidão. Vive uma vida onde você se força a cumprir regras. E quem é escravo não é feliz. Quem é escravo não é feliz porque a felicidade está na liberdade. E Gálatas 5 fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Que nós não nos submetamos mais a um jugo de escravidão. A Eliane está falando sempre um novo aprendizado. A Bruna, sabedoria. A Jandira falou que é verdade, concordando aí com o que eu falei. Então, gente, qual é o nosso próximo encontro? Amanhã, às 7h07 da manhã. Eu pensei muito nisso aqui, olha que legal, sobre as 7h07. 7h07 é assim, né? 707. Mas isso, gente,
dá 70 vezes 7. Vocês já perceberam? E o que é 70 vezes 7? É perdão. O que vocês acham? A gente chama a live das 7 da manhã. Olha só, vamos lá. Me ajuda aí. Vamos fazer um brainstorm. Eu quero dar um nome para a live das 7 da manhã. Das 7 e 7. O que é um brainstorm? Não sai agora não, Camila. Para a gente meditar aqui. O que é um brainstorm? É um furacão de ideias. Vamos lá. Eu preciso de um nome para as lives das 7 e 7. Então o que eu pensei? Eu pensei em Clube 7 e 7. Eu pensei em Tropa das 7. Não, como é? Tropa 70 vezes 7. Se alguém tiver alguma sugestão aí, por mais ridícula que ela seja, manda aí. Vai que a tua sugestão vira o tema da live. Que esse horário das 7 e 7, gente, tá bem legal. Porque eu adotei uma dinâmica onde eu forço todas as pessoas que estão na live a meditar na palavra. É uma live mais espiritual, mais espirituosa. É mais de formatação espiritual ali. A gente faz um acesso, a Jandira falou, a Bruna, sala 7, a Jandira, tropa de elite 7. Legal, gente, vai mandando mais ideia aí. Clube das 7 pode ser também. Clube das 7. Então o que a gente faz ali, gente? Às 7 e 7 da manhã. É uma live mais rápida, onde a gente faz o acesso. O que é o acesso? É o momento onde a gente vai lá a gente conecta com o Pai, né? A gente vai direto no trono de Deus, lógico que em um ensaio mental, e a gente conecta com a fonte, porque assim como o computador precisa de conexão com a internet, a gente precisa também conectar com o exterior. Ó, tá saindo uns nomes legais aí. A gente precisa conectar com o nosso exterior, ou seja, com pessoas, com Deus. Quando a gente perde a conexão com Deus, o que é um computador sem internet? Um computador sem internet é um computador que não serve para quase nada, para fazer conta, para escrever uns textos, mas sem internet você perde o maior potencial do seu computador. E é isso, por isso que é um momento de conexão, é um momento de acesso, de acessar a fonte, entendeu? Aí a gente acessa a fonte em um ensaio mental, faz uma breve oração, aí a gente lê um provérbio. A gente está em Provérbios 15 amanhã, né, gente? É 15 ou é 16? Cara, o que foi isso? O que foi essa live hoje, hein? E eu convido vocês a trazerem a reflexão de vocês que o texto falou com vocês e compartilhar aqui na live. E hoje, cara, o que vocês falaram foi fantástico. Teve uma parada lá do boi que foi punk demais, gente. Sala número 7, 7 da virada. Vamos ver, vamos pensando aqui, gente. E se for... vou pensar. Vão me mandando ideia no direct aí, a ideia que vocês tiverem, que eu quero dar um nome para essa. Até agora eu achei o nome mais interessante, o Clube das 7 e 7. Mas a gente vai raciocinando aí. Eu também pensei em Tropa do Perdão, por causa do 70 vezes 7, né? Mas a gente vai achar um nome bacana. Deus vai nos honrar aí nessa procura. Então, a gente leu um Provérbios lá do boi, que veio um entendimento fantástico, que a Bruna começou a puxar o bonde, né? Porque o texto chamou a atenção dela, ela compartilhou e o negócio fluiu e foi massa. E amanhã, gente, quem vier para a live, viu? Vocês meninas aí, eu vou começar a chamar vocês para participar ao vivo. Quem trouxer o entendimento mais legal vai falar de perdão, Não só de perdão, né?
a gente fala lá da palavra 707, acesso à fonte, né? A live do acesso pode ser também, vamos pensando. Então, presta atenção, gente, a partir de amanhã, quando eu pegar alguém que veio com um entendimento bacana, todos os entendimentos, eles são muito enriquecedores, mas eu vou escolher uma pessoa todo dia para compartilhar ele, dividindo a tela aqui comigo. Você vai entrar ao vivo comigo para compartilhar o teu entendimento. Por quê? Eu quero mostrar para você que você tem sabedoria do Espírito, porque o Espírito habita no seu interior. Você tem o potencial que Deus disse que você tem. Você é aquilo que Deus falou que você é. Eu quero te colocar em ação, eu quero te desafiar a começar a viver essa verdade na sua vida, não ficar só me ouvindo. Então eu vou te colocar para meditar, eu vou te colocar para falar aqui para as pessoas qual foi o entendimento que você teve, e vai ser muito legal, beleza? A gente vai só melhorar esse formato. É uma live aí de uns 50 minutos só, para a gente começar o dia plugado naquilo que a gente tem que começar todos os dias, que é a fonte do Senhor. Ó, minha mãe tá cheia das ideias top aí, ó, 7,7, fonte de água viva, nossa, curti. Mas, gente, a gente vai definir isso aí nos próximos dias. Amanhã vejo vocês. Então, se vocês têm alguma vergonha de aparecer nos vídeos, essa é a hora de perder a vergonha, essa é a hora de perder o medo, né? Se você quer, eu não vou porque eu tô maquiado, não liga para isso não, arruma um filtro, coloca um filtro legal aí e vamos crescer, gente. A gente está aqui para crescer junto. O meu compromisso que eu firmei com vocês foi esse, de crescimento e de avançar, tá bom? Eu não estou aqui de ladainha não, eu estou aqui para trazer algo novo para vocês, aquilo que eu vivo de novo, aquilo que eu experimentei de novo. A minha mãe está aí como prova de que acho que eu sou o único da família que, não, teve mais, teve um ou outro que vazou, saiu da sua terra, da sua parentela, e as coisas deram certo. E cara, eu saí de casa com 18 anos, né? Hoje eu tenho 36, fazem 18 anos que eu saí de casa, já atingi a maioridade pela segunda vez. E naquele dia foi muito choro, viu, mãe? Naquele avião eu chorei muito quando eu estava indo para Manaus. Mas o choro é o choro do cordão umbilical sendo quebrado, né? Eu percebi isso, quando corta o cordão, você perde o vínculo, você fala, cara, dói. Mas crescer dói, amadurecer dói, e lá na frente a conta fecha. Você vai ver que foi um crescimento que valeu a pena. Hoje eu não me arrependo, eu faria tudo de novo, eu faria até mais cedo, né? com menos idade, e iria até para fora do país. Eu acho que eu ousei pouco, eu deveria ter ousado mais, mas ainda é tempo, né? E eu estou aqui para incentivar vocês a fazer o que deu certo para minha vida, dizer para vocês o que não deu certo e como que eu resolvi as coisas que não deram certo, beleza? E a gente vai estar junto, crescendo junto nesse projeto aí, tá bom? Gente, muito boa noite. Eu vou deixar essa live salva. Eu só te peço uma coisa, só uma coisa. Comenta na live qual foi a chave que você pegou nessa live para a gente engajar o algoritmo. Curte o link da postagem e posta ela nos teus stories. Beleza? Vamos espalhar esse conteúdo que está difícil de encontrar na internet. É um conteúdo raro de se encontrar na internet e que transforma vidas. Tá bom? Boa noite para vocês. Deus abençoe. E até amanhã às 7h07 da manhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.